Vamos lá? Microfone ok? Tudo ok? Mais uma matéria de dicas. Semana inteira de dicas. Do dia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 do 3. Semana inteira de aulas gratuitas. Tem dia que vai ter mais de uma matéria, hein? Tá bom? Fica de olho aí. E o site inteiro com descontos absurdos para os produtos de escrevente. Então, pelo amor de Deus, não vai ter... Não espere a Páscoa para começar o desconto. A prova é dia 26 do 4. Racha, aproveita, vai lá e faça as suas escolhas e mande bala. Gente, o que cai na prova de escrevente? Duas leis. A Lei 10.261 de 68 e a Lei 8.429 de 92. Qual é a primeira coisa que eu chamo a atenção dos colegas? Não houve muitos prazos perguntados em São Paulo. Não houve muitos prazos perguntados em São Paulo na prova de 2014. Cuidado. Tem muito prazo na matéria de escrevente, ainda mais em ADM. Eu acho que a prova pode brincar com isso. Inclusive lá no site tem lá um testando prazos gratuito. Você testa mais de 500 prazos. Então, cuidado com isso. Eu vou separar os pontos mais importantes. É como se fosse um mini dia D. Né? Para quem não sabe o que é dia D, nós vamos ter dia 18 e 19 do 4 para escrevente, tanto presencial quanto online. 2 dias só de dicas. Eu não faço dia D de véspera. Não trabalho com isso. Véspera é do aluno. Tá? Não sei como é que faz véspera dando aula. Ao servidor é assegurado o direito de requerer e representar, bem como nos termos dessa lei complementar, a Lei 10.261 de 68, é o Estatuto, a vida dos servidores, é uma lei complementar. Pedir reconsideração e recorrer decisões do prazo de 30 dias, salvo previsão específica. Então, primeiro prazinho chatinho que eu já falo para vocês tomarem cuidado. Outra coisa importante, pessoal, nessa lei é o seguinte, existe lá um rol de proibições e de deveres. Eu vou chamar a atenção para uma das proibições que eu acho chatinhas de lembrar na hora da prova, que é o seguinte, aceitar a representação do Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. É proibido no Estatuto. Outro ponto que é considerado proibição é exercer emprego, função, estabelecimento ou instituições que mantenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou do serviço. E detalhe, mesmo fora das horas de trabalho. É muito importante esse negócio de mesmo fora das horas de trabalho pelo seguinte, você imagina, por exemplo, aqui, ó, existe exercer comércio, é proibição, né? Promover lista de donativos dentro da repartição. Porque às vezes eu promovo uma lista de donativos fora da repartição, porque eu sou uma pessoa que gosto de pregar ajuda entre as pessoas, listas para ajudar os abrigados do estado tal. Qual o problema? O problema é dentro da repartição. Eis o problema, quando envolver o local da repartição. Vamos lá. Existem casos que o funcionário faz besteira, ele tem de indenizar. Dica! Se ele fizer uma besteira, ele será obrigado a repor só de uma vez a importância, se for em virtude de alcance, remissão, né? Remissão, omissão, desfalque ou alcance. É o famoso roda. Funcionário, quando se diz no meio marginal que o sujeito roda, a casa caiu, house spancation. Roda, remissão, omissão, desfalque ou alcance. Fora dos casos, pode ser descontada no vencimento da remuneração, não excedendo a 10%, a 10ª parte do valor desse. Não é que vão só descontar 10% do prejuízo que ele deu, mas sim que as parcelas não podem ser superior a 10ª parte do valor desse, ok? Do vencimento ou remuneração. Tudo bem? Beleza. Essa parte inicial, ela não é difícil, pessoal. Vamos combinar que ela é uma parte até que fácil. Agora, nós temos de lembrar o seguinte, das penalidades, que é a última parte fácil, depois vem os procedimentos, sindicância, depois nós vamos estudar sindicância e processo administrativo. Qual é a minha dica aqui que não pode, né, esquecer? A gente brinca, Rosa saiu mais, né? A gente brinca com essa palavrinha besta aqui, né? Ó, Rosa, opa, cadê aqui, ó? Rosa saiu mais, Rosa saiu mais, Darcio deu confusão. Então, se você lembrar disso, você lembra dos 2 blocos de penalidades.
repreensão, suspensão e multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Os 3 primeiros prescrevem 2 anos, os 3 últimos prescrevem 5 anos. Os 3 primeiros, sindicância, os 3 de baixo, processo administrativo. Uma dica rápida para matar a pau essas coisinhas que o pessoal erra de besteira, tá? Agora, as penalidades, qual que o senhor vai aplicar? Que o senhor vai dar dica. Gente, tem uma coisa que o pessoal confunde muito, que é a demissão e a demissão a bem do serviço público. Nós sabemos que a demissão incompatibiliza o servidor por 5 anos e a demissão a bem do serviço público por 10 anos. A gente até brinca em aula que quando é demissão é tchau e quando é demissão a bem do serviço público é tchau, tchau, 10 anos. Demissão a bem do serviço público. Agora, há um erro em confundir demissão com demissão a bem do serviço público, que é bem mais grave, e os casos que se aplica a demissão. Então, cuidado. A gente lembra aqui de 3A API. Existem 3 As, um P e um I. O que é o primeiro A? Abandono de cargo. Considera-se abandono de cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. Primeiro A. Aplicação indevida de dinheiro público. Segundo A. Ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias. Terceiro A, interpoladamente. Procedimento irregular de natureza grave, é o P. E o I, ineficiência no serviço. Gente, só se aplica a penalidade por ineficiência se não der mesmo, se for impossível a readaptação, tá? Só se for impossível a readaptação. Esses são os casos de demissão e que eu considero importantes. Agora, professor, eu me confundo com falta grave, procedimento irregular de natureza grave, insubordinação grave. O examinador sabe disso. Ele sabe que você erra isso. Então, toma cuidado. Ó. Quando falar falta grave, suspensão. Quando falar procedimento irregular de natureza grave, demissão. E quando a prova pedir insubordinação grave, demissão a bem do serviço. Então, cuidado com esses pontos importantes da matéria. Agora eu vou dar um pulo lá para frente. Aliás, olha uma pergunta aqui, ó. Boba, eu acho. Porém, pode cair na prova e muita gente erra. A autoridade que por qualquer meio tiver conhecimento da irregularidade praticada por um servidor, ok? Ela é obrigada a adotar providências visando a apuração sem prejuízo de medidas urgentes. Legal. Quando a autoridade ela vai realizar, então, uma apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa, quando? Imagine que a infração não está de forma completa, ela não está suficientemente caracterizada. Imagine que a infração, a autoria não está definida. Então, o que nós vamos ter? Providências preliminares. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. A apuração preliminar deve ser concluída no prazo de 30 dias. Senhores, preliminares, 30 dias? Haja prazer, hein? Então isso, lembra dessa forma boba como eu acabei de dar o prazo de preliminares? Gente, esse prazo eu acho que vai estar na sua prova. Então eu quero que vocês tomem muito cuidado com ele, por favor. A ideia do 264 e do 265, tá bom? Vamos lá. Gente, existem providências ordenadas de forma preliminar pelo chefe de gabinete. Medidas aí antecipatórias. Por exemplo, afastamento preventivo, essa é a minha dica. Pode haver afastamento do servidor quando recomendar a moralidade. Professor, ele recebe? Recebe. Sem prejuízo da apuração, ele é afastado. Sem prejuízo da apuração, ele recebe vencimentos. Quanto tempo? Até 180, prorrogável uma vez por igual período. Isso estará na sua prova. Ok? Pode me dar um abração quando você passar na prova e falar, Lê, caiu com uma luva, foi batata. Vamos lá, eu vou dividir mais ou menos 10 minutos para cada matéria, mais ou menos isso, e eu vou dar aqui mais uma dica, vou pular aqui para esse artigo, aqui, ó,
Existe o processo de abandono, pessoal. Esse ar-condicionado acaba comigo. Processo de abandono do cargo ou função e na assiduidade. Gente, não é um processo comum. Ele é por abandono de cargo ou de função ou inassiduidade. O cara não vai trabalhar, não vai no dia certo, enfim. Gente, o que acontece? Nesses processos, não em qualquer processo, não será instaurado o processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, quando? Se o servidor tiver pedido exoneração. Se o servidor tiver pedido exoneração, já era. Não é para qualquer processo. Imagina um outro processo do cara que está desviando dinheiro. Aí ele pega e fala, gente, desculpa aí, eu vou embora. Não vai dizer que é a mesma consequência. Claro que não. Aqui é para abandono. Você quer ver? Olha aqui. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função e inassiduidade. Se o indiciário pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião desse. Isso não é para qualquer processo. Então, se ele falar no processo administrativo, extingue-se o processo se o cara pedir exoneração. Errado. É só por esses motivos. Cuidado. Entendeu? Ótimo. Graças a Deus. E aí, a minha questão também que eu acho que deve a prova perguntar é revisão. Revisão, gente, informações importantes. É a qualquer tempo. Tá? A revisão não é recurso, é a posse. Então, a revisão de punição disciplinar, quando não caiba mais recurso. Agora, tem que ter o quê? Aparecer um fato, uma circunstância ainda não apreciável. Ou ter um vício insanável de procedimento. Tá? Claro, né, que justifica anular ou reduzir a pena. A qualquer tempo. Uma coisa importante, né, uma coisa chata, dificílima, na minha opinião, é o 320. Recebido o pedido de revisão, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notifica o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas e requerer outras provas que pretenda produzir. Bacana. Gente, todo mundo sabe que dessa revisão não pode agravar a pena do cara, né? Não vai piorar a pena do sujeito. Agora sim, eu vou entrar em dicas da Lei 8.429, tá? Jogo rápido. Uns 5 minutos aí, pegar 3, 4 pontos da lei. Já que é aposta, falaram para mim, faz umas dicas aí, Ale, que você acha que vai estar lá na prova. Eu vou citar 3 pontos da lei apenas. Tomara que eu acerte. Ai, professor, eu queria fazer uma aula de improbidade com vocês, estou gostando do método. Vá ao site, tem curso de teoria, você pode comprar por matéria. Aproveitar o descontão de 40%. Ah, pode. Você pode fazer um curso de testes, com centenas de questões. Os 2 cursos de teste, eu estou fazendo o curso de 2014 e 2015, tem mais de 1.300 questões. A diferença, o 2015 é mais questão criada. 2014 é mais questões de VUNESP. Os 2 são um show. Professor, eu não vou conseguir resolver 1.300 questões. Não vai. Só que o nosso simulado no online tem uma coisa fantástica. Você faz o simulado, errou 2, acertou 8. Você vai ver o vídeo das 10? Não. Pessoal, das 2 você errou. É hora de aparar arestas e virar um monstro. Ou, quem está atrasadão, olhar o todo. Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer umas dicas aqui rápidas da 8429. A primeira coisa que eu preciso falar de 8429 é quem responde por essa lei. Seria só o agente público. Toda a prova cai isso. As disposições dessa lei são aplicáveis àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade. Cuidado com isso, pessoal, não só agente público, tá bom? Então, primeira coisa assim que eu considero importantíssima, tá? Outro ponto importante, nós estamos diante de uma ação de improbidade, que pode ocorrer a improbidade pelo quê? Tanto por culpa quanto por dolo, não é verdade? Tanto por ação quanto por omissão também. Então, isso não é novidade para ninguém. Gostaria que vocês lembrassem que todo ato de improbidade pode cair, né, numa coluna ou do artigo 9º, que causa enriquecimento ilícito, ou no 10, que causa lesão erário, ou no 11, que atenta contra os princípios da administração.
A prova, por vez, vai dar um ato de improbidade e vai perguntar em qual coluna cai. Exemplo, imagina que ele diga retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Cai na terceira coluna. E ele pergunta, é um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito? Não, gente. Se tem o enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou que atenta aos princípios da administração. Cai no A. Então, não cai no E. Entenderam a jogada? Então, a prova pode perguntar isso. Ou a prova pode ser pior. Todo mundo sabe que essas 3 colunas, eu explico em aula, todas elas têm uma consequência. Qual? Uma delas, todas elas têm suspensão dos direitos políticos, todas elas têm multa e todas elas têm proibição de contratar. Todas as 3, tudo bem? Agora, existem consequências diferentes. Repare aqui, ó, uma tabelinha bem legal para vocês, ó. No E, do enriquecimento ilícito, ó, a suspensão é de 8 a 10. No lesão erário, é de 5 a 8. No 11, no que atenta à administração, é de 3 a 5. Ah, olha a multa aqui, ó. Olha a multa aqui, ó. Até 3 vezes o valor do acréscimo. Olha a multa no E, do erário, até 2 vezes o dano. Olha a multa aqui. Puxa, professor. Olha a proibição de contratar, gente. Aqui, ó, 10 anos. Aqui, 5 anos. Aqui, 3 anos. Entendeu? Eu faço uma tabela durante a aula. Eu não vou fazer isso agora. Não vou porque eu só vou atrapalhar vocês. Essa tabela eu explico, ó, sobe o 3, sobe o 5, sobe o 10. Eu explico essa tabela com pormenores. Meu aluno não erra essa tabela de jeito nenhum. Mas, por uma dica, é muito absurdo eu querer explicar isso aqui. Agora, volta para mim. Outro ponto, já vou acabar, já estão brigando comigo, que eu estou indo mais que todo mundo, que eu sou chato, que eu não sei o quê. Eu gostaria de pedir para vocês tomarem cuidado com este ponto. Perda de função pública e suspensão dos direitos políticos só se efetiva com trânsito julgado. Todo mundo sabe que lá no artigo 37 da Constituição, a gente tem o famoso RIPS. O que é o RIPS? É o RIPS, artigo 37, parágrafo 4º, que os atos de improbidade importarão ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública, suspensão de direitos políticos. Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública, suspensão de direitos políticos. PS, perda da função pública e suspensão de direitos políticos só com o trânsito julgado. O PS é só com o trânsito julgado e finalizando, pode ter aplicação dessa lei, mesmo que não tenha dano? Sim! A aplicação dessa lei não depende de dano, a menos que seja ressarcimento. Então, veja lá, ó, não depende de dano, salvo o ressarcimento. Então, para ressarcimento, precisa dano. Essa lei não depende de dano, salvo o ressarcimento. Então, para ressarcimento, exige dano. Também, essa lei pode ser aplicada à lei de improbidade, mesmo que as contas do sujeito tenham sido aprovadas. Sejam elas aprovadas ou rejeitadas, pode ter aplicação, de improbidade. Meus amigos, dicas aí da semana inteira, vocês vão ter aula com os professores. Aproveite o dia e aproveite os descontos do site. Uma semana para não dizer eu perdi, meu cartão virou, dá para fazer, né? Aí, por favor, adquira os cursos com responsabilidade. Bom, esse curso eu vou realmente fazer ou eu estou só... Não quero isso, pessoal. Eu quero alunos aprovados. Agora, esse negócio de não tenho tempo é meio complicado, né? Acorda mais cedo 1 hora, não é? Vai dormir mais tarde 1 hora, são 2 horas a mais por dia. Claro que é uma luta, quem tem filho, cuida de marido, não sei o quê. Gente, as mamães conseguem, graças a Deus. Então, mude o estilo de vida e tenha dedicação. Vai valer a pena, tá bom? Que Deus ilumine vocês, que vocês possam fazer um trabalho bacana. E que aproveitem essa semana de dicas de escrevente e os descontos do site. Fiquem com Deus!